Voltamos aqui na sequência do Além da Notícia, nesta noite repercutindo a decretação da prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E nós aqui, hoje estou recebendo dois convidados especiais, doutor Maurício Nicásio, advogado especialista em Direito Público, e o doutor Paulo Fernando, professor de Direito Constitucional e Eleitoral. Senhores, eu tenho aqui algumas questões que estão nos chegando de várias partes do Brasil, os nossos telespectadores nos enviando. Quero agradecer imensamente a participação de todos vocês. Paulo, essa prisão do ex-presidente Lula, ela diz respeito a que processo especificamente? Muito bem, trata-se da questão do triplex. Então ele responde por corrupção passiva e também por apropriação indébita. E lavagem de dinheiro. E lavagem de dinheiro. Da maneira que foi demonstrado por provas testemunhais, provas materiais e também com o depoimento do empreiteiro, né, do Léo Pinheiro, né, que aquela unidade daquele condomínio foi dado em favorecimento ao ex-presidente em troca de favores que o governo fez para a empreiteira. Então foi muito curioso, as provas, eu tive a atenção de lê-las todas, tinha inclusive uma camisa do Corinthians, não é? 13, com o nome do Lula atrás. No banheiro tinha um remédio homeopático com o nome da dona Marisa Letícia. Mas havia um quadro, inclusive, dele lá, mas o presidente disse que não era dele. Então, uma coisa curiosa, doutor Maurício, quem é que pagava o IPTU, quem é que pagava o condomínio do prédio? Se eu não pagar o condomínio do meu prédio, né, obviamente o síndico vai ajuizar. Então, fatos bastante curiosos em relação a isso. Lembrando que esse é o processo mais simplório. Ainda temos muitos outros aí em que o presidente está respondendo. Muito bem. Nós seguimos aqui. Tem aqui várias questões para a gente abordar. No caso do julgamento de ontem no Supremo Tribunal Federal, que teve o voto decisivo da ministra Rosa Weber, ficou ali pendente de que no futuro próximo poderia ser revista essa questão da prisão em segunda instância. E temos aqui um dos nossos telespectadores que está perguntando justamente sobre isso aqui. Se o Supremo Tribunal Federal mudar de presidente, como vai acontecer no próximo mês de setembro, e se entre o Dias Toffoli, ele pode colocar justamente em reanálise a questão da prisão em segunda instância, não pode? Pode ser, a princípio. Na verdade, a ministra Carmen Lúcia está sofrendo uma pressão muito grande, inclusive dos seus próprios colegas. Eu achei, inclusive, um pouco deselegante, né, de alguns ministros, principalmente o ministro Marco Aurélio Gilmar Mendes, né, em relação ao presidente. E detalhe, não vi nenhum movimento feminista defendendo a condição de mulher da presidente, Carmen Lúcia. Né? E ela disse que ela não colocaria, porque ela acharia muito casuístico colocar novamente essa questão. Em setembro tem a mudança, né, assume o ministro Dias Toffoli, mas nesse ínterim é possível que surjam outras demandas, né, de outros pacientes, de outros processos. Ou, como foi falado aqui, aquela ação declaratória de constitucionalidade, que o ministro Marco Aurélio é o relator, possa ser colocado em pauta. Ou a própria ministra, Carmen Lúcia, pode colocar extra pauta, o que é difícil. Ela já disse que não gostaria de uma maneira casuística, principalmente no ano de eleição, voltar à cena com isso. E o presidente, ele determina a pauta, né, das Exato. sessões. Né? Agora, lembrando, caríssimo Ronaldo, que lá no Congresso Nacional tem uma proposta de emenda à Constituição, né, para colocar de maneira inequívoca, de maneira clara, a questão da prisão em segunda instância. O que traz, inclusive, o argumento para o outro lado. Viu como a Constituição não é clara? Se há necessidade de se aprovar uma emenda à Constituição para garantir a constitucionalidade da prisão em segunda instância, significa que o atual texto, né, não está muito preciso. Mas não sei se há tempo hábil, até mesmo porque é um quórum elevado de 3/5, 2 turnos em cada casa, e por causa das eleições, não há tempo hábil para que vote essa emenda à Constituição. Ao longo desses últimos meses, estou mudando de assunto já aqui também, de acordo com as perguntas que estão nos chegando. Ao longo desses últimos meses, a gente viu que a defesa do ex-presidente Lula, ela optou pelo confronto com a justiça, confronto com os juízes, confronto com os tribunais. Era sempre um embate muito áspero, inclusive. E o ex-presidente Lula deu uma declaração já agora à noite, depois de saber da prisão dele, dizendo que o juiz Sérgio Moro está realizando um sonho, que é prendê-lo. É mais uma atitude equivocada, não é?
Eu entendo que sim, né? Porque desde aquele trâmite do inquérito até chegar na mão do juiz, certo? O juiz, ele só, no caso, ele julgou de acordo, né, com a denúncia do Ministério Público. E lembrando que a defesa do presidente Lula poderia ter feito um acordo quando do primeiro julgamento com o Sérgio Moro. Ter, inclusive, admitido a culpa, né, e ter feito este acordo. Agora, o curioso é que o ex-presidente ele foi deputado constituinte, participou da Assembleia Nacional Constituinte, e, ao final, ele se recusou a assinar o texto da Constituição. É curioso isso, né? A gente tem que rememorar isso. Ou seja, o Partido dos Trabalhadores e o Lula, que era o líder, não assinou o texto da Constituição, que ele agora acha que está sendo aviltado. Muito bem. Gente, mudando um pouco de assunto também, eu imagino que são raríssimas as chances do ex-presidente Lula concorrer à presidência da República, não é? E não sou só eu, a lei da ficha limpa, essa condição dele agora, fica dificílima a situação. Sem o ex-presidente Lula agora na disputa eleitoral, o que se pode analisar o quadro com os nomes que aí se tem? Quem mais pode crescer agora na disputa eleitoral? Estou pedindo dos senhores agora uma análise política. Quem mais pode crescer, ter alguma vantagem com esta saída do presidente Lula? Na verdade, é um grande desafio para os partidos, para os candidatos e principalmente para os marqueteiros conseguir convencer o povo que nós vamos ter algo novo, algo diferente, que seja diferente de tudo que aí está. Obviamente, nós temos um governo muito enfraquecido e aquele que tiver o apoio do presidente Michel Temer, obviamente já sai queimado, né, nessa largada. Então, nós temos aí um vazio muito grande, as pesquisas apontam que a maior parte da população não tem candidato ainda e aqueles que os têm está muito fracionado. Não tem nenhum candidato que tenha um franco favoritismo. Então, como nós temos o instituto do segundo turno, então no primeiro turno o candidato vota naquele candidato que melhor lhe aprouver, que acha mais simpático, e no segundo turno põe o dedo no nariz e vota naquele que ele acha o menos pior. É esse o cenário. A opinião do senhor, doutor Nicásio? Sim, concordo com o Paulo, né? Hoje, né, no caso, existe essa questão, né, de extrema esquerda e extrema direita, né? Eu não vejo uma via ali no centro aparecendo agora. Os senhores têm essa ideia de que realmente nós temos hoje, vamos ter ou uma extrema ou outra? Eu acho hoje, minha opinião, sim, hoje seria a extrema direita seria Bolsonaro, sim, e a extrema esquerda ficaria o quê? Um Ciro Gomes? É o Ciro Gomes, né? De tal sorte que se o Lula, no caso, né, os partidos, as coligações tentarem lançar um candidato mediano, um candidato de centro, ficha limpa, e que não tenha a sua imagem vinculada nem ao atual governo, nem aos governos passados, e que é uma dificuldade, ou seja, esse elemento novo, difícil. Dos nomes pouco conhecidos que aí estão se lançando pré-candidatos, algum desses poderia ganhar? Tem o senador Álvaro Dias, que está pleiteando, o ex-ministro Joaquim Barbosa, que essa semana filiou-se ao PSB. O ex-ministro Joaquim Barbosa, ele é um nome que tem potencial para crescimento, não tem? Acredito sim, que ele deva crescer. A eterna candidata Marina Silva, também pleiteando novamente, né? O banqueiro lá, o João Amoedo, do Novo, né? O eterno candidato Levi Fidelis, e aí o voto vai sendo fracionado. Muito bem, senhores. Olha, deixa eu voltar aqui às perguntas. A gente está aqui fazendo uma viagem em várias questões, aproveitando esse momento. O Benício Fontoura é de Palmas, em Tocantins. Boa noite, Benício. A minha dúvida é se, com a prisão do ex-presidente Lula e com o fim do processo transitado em julgado, o ex-presidente perderá os benefícios de ex-presidente, como salário e demais outros benefícios, seguranças, carro, alguns benefícios especiais aí, perde também se condenado definitivamente? O artigo 92 do Código Penal, ele traz, no caso, os efeitos da condenação. Então, o 92 ele diz, será um caso a analisar, nunca parei para pensar nisso, né? Que se ele, no caso, o servidor público, o funcionário público, ele for condenado a mais de 4 anos, é uma das causas, né, da perda do cargo. O que acontece na prática? Normalmente, o juiz da vara de execução penal encaminha para o TRE, todos os meses, o rol de culpados. Então, entrando nessa relação de culpados, a pessoa fica suspensa dos direitos políticos. Então, imaginemos que a pessoa fizesse o concurso público, ela não poderia assumir em virtude disso. E aí, obviamente, o regime dos servidores traz essas punições. Ele, então, como um ex-agente público, na condição de ex-presidente, ele também
receberia os benefícios. Agora, eu não sei se ele tem tempo de serviço, se ele já aposentou, que aí seria um direito adquirido. Segurança ele não vai precisar, porque não tem lugar mais seguro do que a prisão, né? A aposentadoria ele já tem, então já Sim. seria um direito adquirido, não perderia, né? E segurança ele não precisa, né? Porque lá na prisão não precisa, é verdade. Vamos lá. Ronaldo e convidados, boa noite. Me chamo Wanda. Olá, Wanda. Lula tem curso superior? Realmente não tenho certeza. Não tem, não é? Não tem. Ela diz assim, parece-me que não. Ele tem vários títulos honoris causa, não é? E aí ela cita aqui. Isso tem algum valor? Isso pode dar-lhe privilégios na prisão? Não, ele, apesar de tanta propaganda que ele fez do ProUni, ele nunca utilizou, né, do benefício do ProUni, nunca teve condição de estudar. Mas o título honoris causa não traz essa regalia. Apesar de que o próprio juiz Sérgio Moro já deu a condição de dignidade a ele, Sim, que como seria ex-presidente, como sim. ex-presidente, vai ter uma cela especial, né, a questão do banheiro, a questão da visita, do banho de sol, já. Mas esse privilégio até antes do trânsito, né? As prisões especiais. A partir do momento que exato. transita em julgado, o privilégio, entre aspas, da prisão especial, ele acaba. Ela acaba, no trânsito. entende? Agora, obviamente, mesmo após o trânsito julgado, por uma questão De de segurança. vulnerabilidade, Perfeito, questão de segurança, ele ficaria também numa cela especial. perfeito. Como aqui, Separado de demais separado, presos comuns. porque Sim. corre muito risco de ter um motim, né? Assim como perfeito. ficou aqui o José Genuíno, na Papuda, o José Disseu e todos os líderes petistas. Mas, do ponto de vista teórico, perderia sim. Teórico, né? Doutor Nicásio, o Marcelo de Cachoeira Paulista. Olá, Marcelo. Na opinião dos senhores, valeria a pena igualar crimes hediondos àqueles praticados contra a administração pública? É uma questão interessante. Os crimes contra a administração, o crime de corrupção passiva, ele tem a pena de 2 a 12 anos. Então, a pena mínima ela é muito pequena, assim, né, comparando com as demais penas. Então, você tem de 2 a 12, tá? O juiz ele começa a dosimetria, em regra, essas pessoas acusadas, elas são primárias de bons antecedentes. Então, o juiz, em regra, já começa com a pena de 2 anos, certo? Em regra, dificilmente ele vai pegar mais de 2 anos. Então, ele já começa num regime aberto. Entende? Se porventura, eu acho o hediondo, talvez... trouxesse assim, um malefício maior para a pessoa acusada de crime. Mas eu acharia interessante se a pena mínima ela fosse maior. Entende? O homicídio é de 6 a 20. Então, o juiz, quando ele começa a dosimetria, ele já começa o quê? Com 6. Então, é fácil a pessoa chegar aqui a 8 e pegar um regime fechado. Porque até 4 anos é regime aberto, mais de 4 até 8 é regime semiaberto e mais de 8 é um regime fechado. Tá? Então, eu não vejo o hediondo assim, né, prejudicando tanto. Agora, se a pena mínima fosse maior, entende? Aí a sanção seria mais efetiva. Vou continuar aqui, doutor Nicásio. Olha, me chamo Silvana, sou do Rio Grande do Norte. Olá, Silvana. Existe a possibilidade de o ex-presidente ser absolvido em terceira instância, mesmo ele tendo sido condenado nas 2 primeiras instâncias? Bem, na terceira instância ou na última instância, né, não surgem provas novas. Não há testemunhos, não tem perícia. São só de analisado o direito. Né? Analisado o direito. É até importante esclarecer isso. Essas 2 primeiras instâncias nas quais o ex-presidente Lula foi condenado, é com base em provas, é com base em investigações. Investigações, perícias, laudos, testemunhos, e a prova. Terceira instância, o que é que faz? A terceira instância analisa, né, se tudo foi feito de acordo com o processo legal, se não houve nenhuma arbitrariedade, se não houve ilegalidade, se não houve um vício, se não houve uma supressão de direitos, se não houve um constrangimento, uma coação. Ou seja, não surgem provas novas. Isto é, vai ficando cada vez mais difícil de se mudar aquilo que aconteceu na primeira e na segunda. Vai afunilando. Vai afunilando. Cada vez mais. Vamos dizer que é impossível, mas é difícil. A 4ª instância é a mesma coisa também? Afunila mais ainda? Ele vai subir em recurso especial para o STJ e depois vai tentar, no caso, o recurso extraordinário para o STF. Muito bem. Boa noite, Ironildo Lima. Ele é de Sairê, em Pernambuco. Olá, Ironildo, tudo bem? Se tornar jurisprudência, padrão nacional nesse caso, será necessário um novo julgamento caso a aparição de novas condenações do tipo? Bronildo, não estou conseguindo entender muito bem aqui a sua pergunta. Imagino que ele está decisão, né, que ela é interpartes, né? Ela não tem efeito erga omnes. Cada HC vai ser um HC até, né? Se o habeas corpus é específico para aquele caso, não atinge a todos. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Talvez me levou a pensar isso, a pergunta do Ironildo. Caso se reveja a prisão em segunda instância, por exemplo, no final do ano, vai que o Toffoli assume em setembro e o Toffoli é a favor da prisão somente em trânsito julgado, tudo, né? Até o final de tudo. Caso mude, é retroativo esse efeito? Quem está preso em segunda instância recebe liberdade?
princípio, sim, né? Depende da decisão dele, né? No caso, se vier um contexto constitucional, iria atingir a todo mundo. Se fosse uma decisão como se fosse um mero HC, não iria atingir as pessoas que já estão presas. Entende? Vai depender, no caso daquela ação, né, direta de constitucionalidade. Ação declaratória de constitucionalidade de acordo com a decisão. Aí sim, se for, aí caberia, sim, no caso, o livramento. Olha, uma pergunta aqui interessante também, da cidade de Gravatá, em Pernambuco. Roberto, tudo bem, Roberto? Ele diz assim, gostaria de saber por que um ministro muda sua decisão de um ano para outro, justamente no ano eleitoral. Será que realmente não tem um jogo aí por trás de tudo isso? Afinal, a imagem do Supremo Tribunal está lá em cima com essa decisão. Muito bem. Bom, está se tratando do Gilmar, está tratando do Gilmar Mendes, nós temos a questão da discricionariedade, a liberdade de escolha. Eu, na condição de professor de Direito Constitucional, eu sempre falo para meus alunos dos livros do próprio Dr. Gilmar Mendes. E num dos livros dele, ele fala exatamente, faz a defesa, né, da questão da prisão de segunda instância. Ele defende nos seus livros. E ele adotou essa posição e depois ele pôde rever. Será que hoje ele rasgaria aquele livro dele e faria um outro? Pois é, né? De tal maneira que... Indica que sim, né? Pela decisão dele, tudo indica que sim. Ou seja, não pode ser apenas por causa do Lula, mas às vezes por questão de princípios, de tese, ou sentiu-se convencido. Agora, interessante que no outro julgamento ele foi um dos mais enfáticos. Ainda disse o seguinte, eu gravei bem a frase dele, nenhum país civilizado do mundo, né, adota essa questão da prisão na última instância. Ele falou bastante categoricamente em relação a isso. E no seu livro também. E eu revi uma entrevista dele à Globo News, na qual ele fazia elogios enormes à Operação Lava Jato, do bem que ela estava fazendo, prendendo tanta gente, elogios assim, dos mais Ele nobres. proferiu uma palestra em Portugal em que ele usou um argumento interessante, dizendo que uma pessoa humilde, né, o Zé das Couves, lá no interior do Piauí, foi condenado na primeira instância, foi condenado na segunda instância. Não tinha condição de pagar um advogado. Recorreu à Defensoria Pública. 3, 4, 5 anos depois, o recurso dele foi analisado aqui em Brasília, no STJ, e ele foi absolvido. Então, como é que ficaria esse tempo que o Zé das Couves ficou preso? Esse é o argumento do ministro Gilmar Mendes. Um ressarcimento, né? Muito bem. Senhores, nosso programa está acabando. Eu quero agradecer enormemente. Termino o programa com últimas informações. Olha, alojamento de policiais em Curitiba já está pronto. Imagino que isso talvez seja uma cela especial para o ex-presidente Lula. E também uma outra informação é que petistas de várias partes do Brasil estão se dirigindo para São Bernardo do Campo. Algumas caravanas saindo, até aqui de Brasília também, saindo, conforme informação do nosso amigo aqui presente no programa. E uma outra informação também. O ex-presidente Lula agora está no sindicato do ABC, num sindicato, e passará a noite lá, não vai para casa. E não se sabe qual é a estratégia, se é se entregar amanhã ou esperar que a justiça vá pegá-lo e ficar ali nos braços do povo até a justiça chegar para pegá-lo. A gente sabe que o PT tem muitas dúvidas, tem coisas mudam de uma hora para outra na mente da militância petista, então não se sabe o que vai acontecer, se o Lula vai se entregar ou se vai esperar a polícia ir buscá-lo nos braços do povo lá amanhã em São Bernardo do Campo. Pois bem, obrigado, doutor Nicásio, foi um prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço, Ronaldo, a oportunidade de estar aqui no programa, tá? Muito, muito bacana aqui, gostei muito. Prazer. Paulo Fernando, obrigado. Obrigado pelo convite mais uma vez e feliz porque nós estamos num processo de amadurecimento da nossa democracia. Tudo bem. Isso é muito importante. E a você que de casa nos acompanhou também, muito obrigado por esse momento que você nos deu para estar aqui ao nosso lado. Obrigado pelas perguntas de tanta gente que mandou para nós também. Rezemos pelo nosso país, por tudo que estamos vivendo, para que, imagino que é aquilo que a gente pede em oração, para que Deus vá realizando. Esse é um ano importantíssimo, é um ano político, um ano de eleições. Se a gente se comprometer a votar bem, analisar bem, certamente nós vamos fazer um voto melhor do que já fizemos em outros momentos. Então, pensemos nisto. Boa noite, fique com Deus. Segue aí nossa programação na TV Canção Nova. Até semana que vem, se Deus quiser.